achar algo para poder compartilhar, que é amar a Cristo sobre todas as coisas e nos dispor. E assim Ele vai fazer e vai guiar todas as coisas conforme a vontade dEle. Eu vejo assim que a cada dia o Senhor está produzindo isso no nosso coração, nos capacitando a amá-lo, porque nós não temos capacidade de amar ninguém se o Cristo não estiver reinando no nosso coração. Então ele precisa estar no domínio da nossa mente, das nossas vontades, das nossas emoções, subjugando todas as nações que se levantam diariamente contra o propósito dele. E eu vejo assim que muitas vezes a gente age ainda pela carne, pela alma, querendo poupar o velho. E o Senhor, Ele quer aniquilar com o velho. E precisamos cooperar com essa obra para que verdadeiramente o Cristo venha estar no domínio das nações, né? Tem uma palavra que o Senhor me deu em Salmo 2. Desculpa, é Salmo 2, que diz assim, no versículo 7: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Então eu vejo que o Senhor, Ele quer submissão, né? E nós nos colocando na posição de obediência na presença do Senhor, Ele nos concederá o domínio próprio, que é sobre todas as nações que ainda nos governam. Amém? Oh, glória. Aí, então, boa tarde a todos. Graça e paz, né? Que o Senhor possa estar operando na vida de cada um de nós. Então, a direção do Senhor é que nessa tarde, né, nós liberássemos aí, né, com a graça de Deus, né, sobre você decide, Ebal ou Gerizim. Então tá aí a pauta do nosso programa, você decide, Ebal ou Gerizim. Eu convido a todos, né, para que possam estar meditando aí, refletindo em Deuteronômio, capítulo 11, está escrito, né, a bênção e a maldição. Então, o capítulo 11 aqui, eu leio, né, diz, né, na palavra de Deus, né, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Ficou bem claro, né? Está claro, realmente, como receber as bênçãos. Está claro? Não, está claro, né? Muito claro. Não, a gente precisa deixar claro, porque é um programa que visa o esclarecimento, né? Porque muitas vezes até existem versões da Bíblia que são mais difíceis até de compreender e entender as palavras, né? Até porque tem pessoas que assistem hoje que não têm tanta intimidade com a palavra, com a Bíblia, enfim, né? Tem versões antigas, assim, mais difíceis, com português, assim, bem antigo, assim, mais difícil da compreensão, né? Então, essa aqui é uma versão revista e atualizada, RA, né? Quem tiver interesse em comprar uma Bíblia, tá aí, uma sugestão, revista e atualizada, RA. Está escrito aqui no versículo 26, no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 11, versículo 26, que hoje, né, nas nossas vidas, o Senhor coloca diante de cada um de nós, aqui, nós que estamos aqui presentes,
E isso, lembrando aos ouvintes que nós aqui que nos colocamos como vasos, assim como, enfim, como cooperadores, né, para que o Senhor possa tocar, né, para que Deus, o Espírito Santo de Deus possa te convencer, enfim, visando utilizar da ferramenta que é única, né, e sagrada, que é a palavra de Deus, né, poder tocar no teu coração, para que você possa realmente desfrutar das maravilhas. Então, o Quinta ao Vivo vem aí, né, justamente já há quase um ano, toda quinta, trazendo sempre uma palavra, né, para que a gente possa refletir, sempre objetivando a pregação do Evangelho do Reino, para que a gente venha a ser bem-sucedido, né, em todas as áreas. Né. Então, aqui a gente tem que, no versículo 26, Deuteronômio 11, diz que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então, aqui fica bem claro que nós temos duas opções, né. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Mas, olha que interessante, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheces. Então, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Tá claro? Tem alguma dúvida? Não tem, né? Tá bem claro. Né? No versículo 29, está escrito, quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Amém? E aí, convido a todos a acompanhar ali no livro de Mateus, né? E eu vejo assim que Deus é um Deus educado, né? Deus é o Deus que nos dá a oportunidade do livre-arbítrio, que nos dá a possibilidade de que a gente venha a optar por todas as coisas. Ninguém quer convencer ninguém de nada, ninguém quer forçar ninguém de nada, né? E nem o Senhor, né? Deus coloca à disposição através da palavra, através das escrituras, através do manual, para que a gente possa o quê? Seguir, né? Que a gente possa ter a opção de segui-lo e ser bem-sucedido. Amém? Então, hoje, nesse programa, o Senhor deixa bem claro, né, que ou é bênção ou é maldição. Amém? Então, só para os irmãos comentar aqui, né, sobre essa passagem e também sobre Mateus 6, 24, né? Tá bem claro também, né? No Novo Testamento está escrito que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Amém? Tá claro, né, que ou a gente serve um ou serve o outro. E aqui fica bem claro que tudo, eu creio assim que tudo é uma maneira, né? O Senhor usa várias ferramentas, vários títulos, né? E várias passagens, vários, enfim, nomes, né? E situações na história, né? Da civilização, né? E que está relatado aqui na Bíblia, para justamente, né, figurar as coisas de Deus, né? As coisas celestiais, né? Espirituais. Né? Então, mas na realidade, né, tudo se resume em dois senhores. Né? Nós temos aí, até para dar uma esclarecida, né, para o ouvinte, telespectador, né, porque nós temos um Senhor, né, que é o Senhor Deus, e o maligno, né, o dragão, a serpente, né, o que mais? Satanás, né, o diabo, enfim, né, como você quiser, né. Então aqui o Senhor deixa bem claro que ninguém pode servir a dois senhores. Então nós precisamos hoje decidir, né, decidir e
fica a pergunta aí, né, para os abençoados, né, Cristiano Selbach, na cidade de Feliz, e a Patrícia, sua esposa, né, de que maneira, né, e como. Eu não tenho nenhuma dúvida, né, que o ouvinte aí, telespectador, enfim, né, né, todos nós queremos servir a Deus, né, ao Todo-Poderoso, ao Senhor com S maiúsculo. Amém? Tá claro isso, né? O querer todo mundo quer, né? Agora fica a pergunta assim, como, né, nós receber a bênção, como foi também trazido hoje lá, né? Aí eu deixo aí, né, pros irmãos, né? A bola tá picando aí, né? Amém. Sendo que o Kiko, que é um apelido carinhoso, né? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê as reações que as pessoas tiveram com Jesus, né? E a gente vê que o início do ministério do nosso Senhor, onde Ele operava muitos milagres e multiplicação dos pães, uma multidão ficava ao seu redor. E vamos abrir em João 6. Antes a gente leu que nós devemos decidir entre a bênção e a maldição. Só que nós temos que aprender pela palavra o que realmente é bênção, né? Porque quando a gente fala de bênção na igreja, a gente logo remete essa ideia a coisas naturais, à criação. Mas a verdadeira bênção é a gente agradar ao Senhor, o nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. É usando essa natureza, é nos ofertando para que realmente a gente possa chegar ao Senhor com um cheiro agradável e suave, né? E quando a gente vê os discípulos, vamos abrir em João 6, versículo 66. Antes o Kleider comentou que eu creio também que todos querem agradar ao Senhor. Todos querem ganhar vantagem de alguma coisa. Mas o quanto a gente quer? Eu creio que o Senhor Ele tem nos provado e mostrado para nós, porque Ele não precisa saber, Ele sabe todas as coisas. Que nós muitas vezes não queremos esse Senhor porque Ele exige um preço a pagar. Uma palavrinha que a gente ouve muito na igreja, que é o negue-se. E quando a gente tem que se negar, a gente rejeita o Senhor e rejeita a bênção. Só que o Senhor Ele tem trazido uma realidade para nós, o que realmente tem valor, o que é a realidade, né? Porque um dia nós vamos chegar na presença do nosso Criador e Ele vai mostrar as trevas e vai mostrar o nosso Senhor glorioso. E a gente tem que cuidar para não receber a notícia de que nós escolhemos as trevas. Que nós temos que realmente nos negar e pagar o preço que for necessário, porque para o Senhor vale a pena. Tem um versículo na Bíblia que diz que a gente tem que se gastar e que meus olhos não iam descansar enquanto eu não ia achar lugar para o meu Senhor dentro de mim. E quando eu olho para o meu dia a dia, eu vejo o quanto eu ando pelas minhas coisas e não me preocupo com o que realmente tem valor, o que realmente é bênção. Antes ali em Mateus tem capítulo 5, que fala dos bem-aventurados. E ali, bem-aventurados não fala em nada sobre a criatura, né? Fala só da nossa posição com o nosso Senhor. Que bem-aventurado aquele que chora, aquele que sofre perseguição, aquele que é manso e humilde, aquele que é limpo de coração. Então, através dessa palavra, a gente já descobre o que realmente é bênção, o que tem valor, que eu creio que são ferramentas importantes para a gente saber escolher corretamente, né? Porque na Bíblia, a Bíblia mesmo diz, né? E eu até falo que não precisa ser tão espiritual para entender, né? Como nós lemos há pouco, que nós temos que receber do Senhor essa iluminação para chegar diante dele, né? E escolher pagar o preço, se negar, porque realmente cremos que o que tem valor é esperar essa glorificação no nome do Senhor. E ali no versículo 66 a gente descobre que muitos discípulos que falaram que queriam o Senhor, que queriam a bênção, que amavam o Senhor,
na primeira prova, ou não sei qual prova que eles tiveram ali, mas eu creio que o Senhor ele estava vivendo um momento diferente. E ali o 66 diz assim: a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, o processo que Deus fez na minha vida, onde Ele me regenerou, me oportunizou a vida eterna, e Ele tem trabalhado esses anos, né, para que eu viesse a me conhecer o plano dEle, o propósito dEle, saber que sem Ele nada sou. E eu creio que todo esse tempo onde eu tenho vivido a vida da igreja, Deus tem colocado em mim ferramentas. Deus tem me capacitado a ofertar algo agradável a Ele. E eu creio que hoje o Senhor aborda, e eu também entendo que a igreja está vivendo um momento onde nós precisamos decidir, não importa o preço, mas que a gente venha pagar Ele, porque o Senhor é tudo para nós. E as experiências que Deus coloca, né, as nossas vidas, a gente tem percebido isso, porque muitas vezes quando falam simplesmente a gente não crê, mas as experiências que Deus nos coloca pelo amor dEle, que muitas vezes nos trazem uma certa incomodação, mas sempre a incomodação da alma, né? A gente percebe que sem Ele nada somos, nada podemos. Tem aquela passagem no livro de Atos, capítulo 27, onde o Senhor coloca os seus filhos num barco, e eu creio que isso acontece com todos nós, onde muitos exemplos da Bíblia, Deus colocou os seus filhos num barco e distanciou eles da terra. E no momento que esse barco se distancia da terra, ele começa a permitir ventos que cheguem a esse barco e comecem a abalar todas as estruturas naturais que aqueles homens têm, né? Como confiança, como sustentação. E a gente percebe que naquela história, conforme o vento soprava, e quanto mais soprava o vento, aqueles homens começavam a largar no mar tudo aquilo que não ia adiantar de nada ter dentro do barco. Muitos deles queriam pular do barco, porque as circunstâncias que nos trazem um certo pavor, um terrorismo dentro de nós, é as nações se levantando e dizendo: volta para a carne, que é muito mais cômodo, é muito melhor, é muito mais satisfatório. Mas nós hoje precisamos decidir permanecer no Espírito. Não importa o que a gente tenha, o que a gente sinta, o que a gente vai ser para os homens, mas que nós venhamos mostrar para o Senhor que realmente a gente quer Ele, porque Ele é o nosso maior bem. Amém? Eu creio assim que, antes de passar aqui para a irmã Patrícia, né, eu creio que é tão simples, né, e realmente é necessário, né, que a nossa parte, ela aconteça, né, que ela vá para a ação, que ela tenha, cada um de nós venha ter uma atitude, né. Sinto assim que Deus tem falado muito, né, sobre a atitude, né, que cada um de nós deve, né, ter, para que a gente possa justamente ser abençoado, né. E está escrito, né, em 2 João, na segunda epístola de João, né? Então, o apóstolo João, depois de ter tido várias experiências, né, de ter visto com os seus próprios olhos todos os feitos de Jesus, né, todos os milagres, né, tudo que Deus fez, né, através do Senhor Jesus, né, em carne mesmo, né, o apóstolo João, depois de ter passado, né, anos preso na ilha de Patmos, depois de ter sofrido, né, e já com seus 80 e vários anos, né,
escreveu essa segunda epístola. Então, ou seja, nos coloca assim que é um período já de amadurecimento da vida do apóstolo João, né? Então, é um momento assim que já ocorreu um amadurecimento, né, com experiência, com tudo que o Senhor ministrou para ele, né? Tanto ali naturalmente, né, enquanto vivia Jesus, né, quanto com as experiências de revelações que Deus deu para ele lá na ilha, né, preso, né? Tudo que ele passou e sofreu, né? O apóstolo João, depois de todo o seu feito, né, como apóstolo, ainda foi preso, mas tudo com um propósito. Então, o propósito de Deus, ele não é revelado antes, né? Então, em várias situações na palavra, como essa, né, de que o apóstolo João, depois de ter andado com Jesus, feito maravilhas, pregado, né, ele foi preso. Mas é que tinha um propósito dele estar preso, né? Que ele está naquele lugar onde ele estava, né? E é claro que eu creio que muitos na época, né, questionavam, mas onde é que está o poder de Deus, né? Por que Jesus não salva João da prisão, né? Muitos questionavam, né, a situação em que o apóstolo João viveu, né? E eu creio assim que tudo como já foi falado nesse programa várias vezes e Deus manda falar, né, em relação à oportunidade em que Ele dá para cada um de nós, né? De quê? De receber a bênção, né? O Senhor já nos trouxe hoje que a bênção, ela depende de nós cumprirmos, né, os mandamentos, de nós cumprirmos aquilo que está escrito na palavra, né? Aquilo que Deus determina, né? O que Deus determina para ti? Então depende de cada um de nós cumprir isso, né? E na realidade, uma das coisas, né, que fica claro na palavra, em vários versículos, né, é de que a gente não venha a achar nada, né? Isso é uma loucura, porque vai bem assim de encontro, confronta, né? E aí a necessidade de nós, como cristãos, né, buscar da palavra uma nutrição adequada para que a gente possa o quê? Combater, né? Combater os pensamentos, né? Os espíritos enganadores que se manifestam através, né, de pensamentos. Então eu tenho certeza que naquela época, né, até mesmo na crucificação de Jesus, né, e eu creio que Deus está trazendo essa direção assim para que a gente possa abrir assim um caminho aqui nessa conversa aqui em relação ao que fazer, né? E quem é que faz? Se todos querem a bênção, por que tem pessoas que são amaldiçoadas? Porque não cumprem. Porque está escrito na palavra. Que quem não cumpre é amaldiçoado. Não é que ninguém amaldiçoa, é que está escrito. Isso aí é uma lei espiritual. Quem não cumpre é amaldiçoado. E aí que tá, porque esse cumprir ou não cumprir é cada um com Deus, né? Na realidade é isso, né? Se eu pensar alguma coisa da tua vida, Patrícia, né, bom, Deus manda eu não pensar e não achar nada sobre a tua vida, por exemplo, né? Ou a vida do Cristiano, aqui do irmão, né? Então eu vejo assim que se eu começar a achar, né, aí eu posso, além do achar, eu posso questionar, eu posso julgar, eu posso criar uma opinião, eu posso... Daqui a pouco estou falando para outras pessoas e contaminando, inventando, e tem aquela história do telefone sem fio, né? Quem não fez telefone sem fio quando era criança, né? Botava uma fila assim, falava uma frase lá na ponta, né? No final, não tinha nada a ver, né? Telefone sem fio é assim, né? E é isso que o diabo gosta, né? E que Satanás quer justamente, esse enganador maior, que é o que quer dizer Satanás. As pessoas, Satanás é uma palavra pesada, o diabo pesado. Bom, está escrito na Bíblia, né? A serpente, o dragão, né? E a gente está aqui para falar desse assunto, visando o quê? Objetivando que cada um de nós seja abençoado, que cada um de nós seja próspero, né? Em todas as áreas. Todas as áreas. Né? Que é o que Deus quer. Deus deixou que seu Filho amado morresse na cruz, né? Para salvar, para te salvar, para me salvar. Né? Como é que Ele não vai querer
o melhor para nós, né? O Senhor diz também que Ele nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração nenhum sentiu o que Deus tem para ti. Olha que benção. Isso é uma promessa de Deus. Né? Agora, Deus deixa claro de que nós precisamos é o quê? É decidir, né, a quem nós vamos obedecer. Né? E aqui, na segunda epístola de João, né, e eu estava também comentando e refletindo ali, né, sobre a questão da própria crucificação. Lá no, né, Jesus, para muitos, né, para as multidões, era uma bênção, né, até quando chegou lá na cruz e sangrou. Né, e lá muitos julgaram Jesus. Muitos julgaram Jesus. Né. Onde é que está teu poder? Né? E na realidade eu vejo que todos os dias, todos nós aí que escutam e assistem, e nós aqui, tem a oportunidade, Deus coloca arranjos, situações, né, para que a gente possa ser abençoado ou amaldiçoado. E aí Deus coloca de que Ele logo ali, né, no tempo dele, e é isso que importa, né, tudo é no tempo dele, Ele vai mostrar o porquê, Ele vai desvendar, né, o mistério, se for da vontade dele também. Mas aconteceu com Jesus. Né? Então, aquilo que aconteceu tinha que acontecer, porque estava escrito, né, que ia acontecer. Né? Em relação à crucificação, em relação, enfim, de que as ovelhas iriam se dispersar do rebanho. Né? Porque o pastor foi ferido. Né? Então tem propósito, tudo tem propósito. Né? Por isso que Deus traz, né, mais uma vez essa passagem aqui no programa, porque assim como também muitos se escandalizaram com a prisão do apóstolo João. Né? Uma ilha rochosa, fria, né, de pedra. Né? Não tinha colchão nem lençol lá. Né? Então imagino que não passou naquela época, né, o apóstolo João. Né? Mas com toda a experiência que Deus deu para ele, né, irmãos, de vida, né, de revelação, de vivência, né, com o próprio Jesus no início, quando jovem, né, o Senhor traz aqui, ó, na segunda epístola de João, no versículo 7, em relação aos falsos ensinadores e como tratá-los. E aqui muito, né, justamente se refere aos espíritos enganadores, aos pensamentos, a tudo aquilo que te leva a pensar que vai contra a sã doutrina, contra a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus quer que nós sejamos abençoados. A vontade de Deus é essa. E se nós seguirmos, né, os mandamentos e as ordenanças de Deus, nós seremos abençoados. Amém. Ah, mas se alguém não fizer, bom, aí é alguém com Deus. Né? Agora, como é que tu tá em relação a isso? A situação A, B ou C? Tu tá sendo abençoado? É isso que precisa ficar claro nessa tarde. Né? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Então está bem claro aqui, né? Esses versículos aqui. De 2 João 7 em diante ali, né? Que muitos enganadores, muitos espíritos, né? E aqui o apóstolo João, com toda a maturidade, né, que Deus proporcionou a ele, né, uns anos de vida, deixou bem claro que a gente venha se acautelar. Então, eu não sei como é que é, né,
para você aí que está assistindo, para você que está em casa, você que está no trabalho, enfim, você que está aí em outro país, né? Mas a maioria das pessoas vem ter conosco, né? Muitas vezes assuntos no geral, né? Eu não sei quantas pessoas vêm ter contigo um assunto edificante, quantas pessoas te procuram para compartilhar da palavra, para falar de uma passagem, né? Para falar sobre coisas edificantes, né? A maioria das pessoas procuram as pessoas para contenda, assuntos que não edificam, né? Enfim, são os vários, né? E a gente vê que toda essa relação, né, que existe, né, entre essa decisão aí de Ebal, Gerizim, né, que é o título do programa, né, justamente de que nós venhamos a ficar atento a isso, né. Eu deixo os irmãos aí comentar, né. Amém? Amém. Bom, eu vejo assim que quando o Senhor nos traz, né, esses dois caminhos, né, que eu creio assim que nós escolhemos se a gente quer ser abençoado ou não, porque é pelas nossas atitudes que a gente recebe. E eu vejo que precisamos clamar o Senhor, né, assim, nos humilhar na presença dEle, para que Ele verdadeiramente venha produzir no nosso coração esse querer, né, amá-lo. E até eu abri uma palavra lá em Eclesiastes 8 que fala sobre a submissão diante do rei. E eu vou estar lendo assim alguns versículos que a partir do 5 que diz que quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Então eu vejo assim que a gente precisa reconhecer, né, que há uma autoridade sobre as nossas vidas, né? Que o Senhor Jesus é que está no domínio sobre todas as coisas e como o Cleider falou aqui, que é a vontade dele que vai prevalecer. E nós precisamos estar mansos e humildes na presença do Senhor e aceitar tudo que Ele está fazendo, né? E como também o Senhor ordena em vários versículos da palavra, né, os princípios dele, o que Ele pede de nós, né? Ele quer mansidão, quer humildade, quer oração. Ele quer clamor, meditação diária. Se nós não estivermos cumprindo esses mandamentos, não há como ter submissão. Não há como ser submisso ao Senhor. Se no pouco a gente não for fiel, né? Eu creio assim que o Senhor, Ele, de graça em graça, Ele vai trazendo luz e oportunidades, né, para que venhamos verdadeiramente nos negar e cooperar com essa obra de edificação. E muitas vezes nós damos ouvidos a esses falsos profetas que estão dentro de nós, né? Ouvindo eles, e eu vejo que os únicos... muitas vezes a gente acha que vem um pensamento de morte, e muitas vezes ele vem com uma aparência boa, né? E achamos que vamos satisfazer a nossa vontade, né? Mas na verdade a gente está prejudicando o reino. A gente está impedindo a edificação do corpo de Cristo. Então é muito mais sério do que a gente imagina, né? E precisamos assim estar vigilantes e rejeitar tudo aquilo que não vem do Senhor. Mas para ter esse discernimento, essa sabedoria, nós precisamos nos humilhar ao Senhor para que Ele venha estar no domínio da nossa mente, das nossas vontades, e assim estar no controle, né, de todas as nossas emoções também. Eu
há pouco tempo eu tive uma experiência onde o Senhor me colocou numa circunstância onde aos olhos naturais, assim, parecia que eu não ia sair daquela posição, né, daquela situação, assim. E tudo à minha volta, assim, estava muito ruim, né? Eu via, assim, o medo brotando dentro de mim, muito medo. E aí eu vi um espírito de manipulação, né, dentro de mim, querendo manipular a autoridade. E eu vejo assim que o espírito de Jezabel, de manipulação, ele sempre tenta, né, atingir a autoridade. E aí o Senhor, assim, no momento trouxe uma estratégia, né, onde eu creio assim que o Senhor usou a autoridade justamente para expor o que estava no meu coração. E eu vi, glória a Deus, né, porque é um momento de arrependimento, né? Que é uma oportunidade que o Senhor coloca, ou nos rebelamos, ou então nos arrependemos, né, do nosso pecado e reconhecemos que fomos vasos de desonra no momento, né? Então, creio assim que essa obra o Senhor está fazendo em todos, né? Como foi falado, que todos estão sendo provados. E eu creio assim que precisamos clamar, assim, estar em silêncio e ser mansos e humildes perante todas as circunstâncias, né? Porque é o Cristo que nos capacita a ser mansos e humildes, então precisamos recorrer a Ele, para que Ele venha estar no domínio de todas as coisas, né? Amém. E como é que foi assim, Patrícia? Porque eu não tenho dúvida, né, que hoje existem várias pessoas, né, que escutam e assistem, né, que têm medos, que têm dificuldades, né, que têm situações, né, dúvidas, né, e que tendem a rebelar-se, né, sabendo que existe, né, como tu bem falaste, a oportunidade, né, desse arrependimento, né, de acertar, né. Aí vem a pergunta, né, como é que tu identificou isso, né, esse espírito de Jezabel se levantando dentro de ti, querendo se manifestar, te usando, para te usar, né? Querendo te usar, né? Bom, eu vi que o que estava me motivando a ter aquela atitude era o medo. E o medo não é do Senhor, né? Então eu vi assim, o medo brotou devido a todas as circunstâncias à volta, né? E eu vi assim eu vi tomando conta das minhas emoções. E eu queria sair daquele desconforto. Então, a forma que eu encontrei ali de sair do desconforto era tentar mudar a circunstância, mudar a situação. Então, eu coloquei uma ideia, né? Na verdade, assim, eu permiti, né, Satanás propor uma ideia. Mas, glória a Deus que a autoridade discerniu, né? E rejeitou. Então, eu vejo, assim, que é tremenda, assim, essa obra do Senhor, né? Porque ao mesmo tempo que trouxe discernimento, a autoridade trouxe luz para mim, né? Então, assim, porque no momento as emoções tomam conta de ti, que tu fica cega, parece que tu não vê mais nada, né? Tu só quer sair daquele desconforto. Então, tu tenta de tudo, né? Para conseguir sair daquele desconforto. Na verdade, a gente busca uma falsa paz, né? Porque a paz de Cristo, ela só vem na obediência, né? Então, a gente muitas vezes não está aceitando aquela circunstância que o Senhor está colocando justamente para provar o que está no teu coração e assim te purificar de toda essa iniquidade, né? E muitas vezes rejeitamos essa oportunidade, né? Querendo ver com os nossos olhos e não com os olhos de Cristo. E eu creio que é ali que está a bênção, né? Em ver tudo com os olhos do Cristo, né? E Ele está no domínio de todas as coisas. Essa experiência foi assim tremenda na minha vida, porque naquele momento assim eu não via salvação, né? Ou assim uma solução. Então eu tentava assim sair dessa e o Senhor não permitia, né? E glória a Deus, porque aí
cada vez mais ele mostrava o que estava no oculto, né? E eu vejo assim o quanto a gente precisa de Cristo, né? Porque senão a gente passa a ser enganado e não sabe. A gente vive enganado e não sabe, né? Então, como a gente precisa do Senhor para estar trazendo luz diariamente na nossa vida, né? E como a gente precisa ser manso e nos humilhar diariamente para que Ele venha diariamente nos iluminar, porque é em todas as áreas da nossa vida, né? Como é no detalhe, né? E aí, Cristiano? Como é que tem sido essas experiências aí contigo? Porque eu tenho certeza, assim, de que todos recebem convites, né, como esse, né, de se corromper, né, de manipular, né? E eu vejo, assim, que parece que esse espírito de Jezabel, né, ele parece que ele fez pós-graduação, né? Um doutorado, eu creio, né? Porque cada vez mais parece assim que ele se manifesta nas vidas das pessoas que, enfim, em geral do mundo, né? Mas também daqueles que já buscam a palavra, aqueles que aceitaram Jesus, que se manifestam, enfim, os irmãos até mais maduros na fé, né? E eu vejo assim que daquele jeitinho óbvio, né? Esses espíritos enganadores já não se manifestam mais, né? Tem sido, assim, muito astuto a maneira, né, de que se levanta essa manipulação, né? Esse espírito, né? E o Senhor tem contra a cada um de nós esse tolerar a Jezabel, como está em Apocalipse 2, né? Então que a gente reflita sobre isso, né? E como é que tem sido essas experiências contigo aí, né, Cristiano? Esse tempo aí, irmão, de palavra aí, essa própria experiência aí com a tua esposa, né, a Patrícia, assim, nesse exemplo, nesse caso que ela trouxe, e de que maneira também, né, porque eu creio, assim, de que todo mundo quer saber, tá, mas tudo bem, eu também tenho isso, e como é que dá para combater isso, e né, qual é o que tem que ser feito, né, a gente estar atento. Amém. A história que a gente leu em Deuteronômio 11, onde o Senhor coloca o povo de Deus numa situação onde é que deve decidir, onde ali está a bênção, a maldição, nós entendemos que essa circunstância acontece diariamente na nossa vida. E se a gente for ver aquilo que aconteceu com aquele povo, muitos foram enganados, né? Onde hoje nós compartilhamos sobre o espírito de Jezabel. Esse espírito, ele age dentro de nós, os manipulando e tentando promover uma prostituição para que a gente viesse a se inclinar para ele, porque ele nos propõe um salário. Nós sabemos que o povo de Deus e todos aqueles que foram curados de forma interior, foi tudo pela fé. E aquilo que o Senhor nos propõe hoje é algo que nós vamos receber por fé, onde nós não sentimos, não temos, não vemos, né? E é dessa forma que a gente tem que ver as propostas que o Senhor tem para nós. Mas eu queria abrir um versículo em Jeremias. Uma das coisas assim que eu tenho, Jeremias 29. Versículo 12. Vamos ler o 11 em diante, eu vou ler e vocês acompanham. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, mas para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Amém. Eu recebo assim aqui do Senhor uma iluminação sobre a motivação que nós temos feito as coisas. Se a gente for ver qual motivação a gente tem ido à igreja, qual motivação eu tenho me relacionado com os irmãos, qual motivação que eu tenho dizimado. Eu estou querendo algo em troca ou é por amor?
porque aquilo que eu preciso eu já ganhei. A gente reclama muito que não tem as coisas, mas a gente sempre tem mais do que o necessário. E vendo através da palavra, a gente vê que isso é uma realidade, né? A nossa tendência é murmurar, e sempre a murmuração vem do velho homem. Sempre vem do homem natural que está sofrendo uma ameaça ou que está sofrendo um desconforto, né? É aí que Jezabel se levanta, porque quando ela vê que o Cristo está para nascer, ou está para ser liberado, ou para uma inclinação nossa, ela vem com uma outra proposta. Uma proposta que venha nos agradar nossos olhos, que venha trazer um falso prazer, né? E uma história assim que eu aprendo muito é com Moisés. Eu queria também abrir com vocês em Hebreus 12. Eu creio que esse nosso bate-papo aqui é para a gente discernir algumas coisas dentro de nós, para a gente ver que estamos escolhendo errado, né? E que a gente venha receber do Senhor uma iluminação para que nós possamos decidir da forma correta. Porque a gente não sabe, muitas vezes, nem o que a gente está escolhendo, mas a Bíblia fala que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Então está em nossas mãos a gente produzir esses frutos que nós queremos realmente o Senhor. Porque o arrependimento não depende de nós, depende do nosso Senhor. Então como é que eu estou reagindo ou agindo em todas as circunstâncias que Deus tem colocado na minha vida? Um exemplo, quando alguém grita com a gente paga o preço e fica quieto ou a gente grita mais alto? É nessas circunstâncias que a gente vive o que o povo de Deus viveu diante daqueles dois montes, né? Quando alguém nos maltrata, a gente xinga ele ou a gente vê uma pessoa que está precisando do Cristo? Então eu creio que são nesses momentos assim que a gente tem mostrado para o Senhor se realmente a gente quer Ele. Amém? Em Hebreus 12, a gente sabe que a Bíblia está repleta de personagens onde erraram e acertaram. E o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo, mas muitos dos nossos irmãos decidiram tomar decisões corretas perante o Senhor que servem para nós como exemplo. Em Hebreus 11, versículo 24. Se a gente for ver como uma literatura, a gente não vai conseguir identificar essa história em nossas vidas. Mas se a gente meditar e clamar ao Senhor, a gente tem que agir desse mesmo combustível que Moisés agiu, para que a gente possa usar esse combustível em todas as nossas decisões diárias. Porque assim Deus vai nos dar a vitória. A vitória que Deus quer nos dar é do Cristo reinar dentro de nós. Da gente pensar, ser, desejar tudo aquilo que o Cristo foi. Eu vou ler o 24 até o 26. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então aqui em Hebreus a gente vê que existe muito pela fé. Muitas pessoas venceram pela fé. E nós também queremos vencer. Nós devemos vencer através das nossas atitudes, nossas escolhas, agidos pela fé, porque cremos que em Cristo nós temos a verdadeira recompensa. E para a gente tomar essas decisões corretas, né? A Bíblia nos dá muitas orientações para a gente realmente mostrar que nós estamos nos gastando não mais para as nossas coisas, mas sim pelas coisas do Senhor. Com jejum, com oração, consagração, muita busca, meditação, evangelismo, mas amar também, né? E aqui a gente vê que Moisés teve uma decisão, teve uma atitude. Ele recusou viver todas as propostas de Jezabel e aceitou viver pelo plano que Deus tinha dele. Não importando o preço que ele estava pagando, né? Mas ele sabia que pela fé, o que realmente tem valor é aquilo que está na pessoa de Jesus Cristo. Tem uma passagem que o irmão nosso estava andando com um cajado
e aquilo sustentava a vida dele. Deus mandou ele jogar no chão aquele cajado e aquilo se tornou em serpente. Então eu creio que Deus quer falar conosco que muitas coisas que hoje nos sustentam podem ser serpentes, onde quando o Senhor voltar a gente vai ver que aquilo que a gente está abraçado, agarrado, dando muito valor, são trevas. Mas o Senhor já liberou na igreja que nós devemos congregar, participar, buscar muito o Senhor para que Ele venha nos revelar e livrar de todas essas maldições. Eu sei que tudo que a gente for falar aqui hoje, nada é novidade. Eu sei que esse plano de Deus ele está colocado em todo o material da igreja, mas eu creio que o Senhor levantou esse assunto porque chegou a hora da gente decidir. Tem um louvor na igreja que se chama Vale da Decisão, e aquele povo estava no Vale de Siquém e deveria decidir ou pela bênção ou pela maldição. Então o Senhor ele está diante de nós hoje dizendo: Kiko, tu me quer ou tu quer as propostas do Egito, de Satanás e Jezabel? Tu quer realmente pagar o preço? Que preço? Até que preço eu pago, né? É uma pergunta que a gente tem que fazer para o Senhor, porque a gente não conhece, a gente precisa do agir dele em nossas vidas, para a gente realmente saber quem está no controle do nosso coração em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente pergunta, né? Por que eu dizimo? Eu dizimo porque eu amo o Senhor, porque eu não quero ser amaldiçoado. E eu creio que só o Senhor para nos revelar, para a gente se arrepender e receber a vitória, tanto nessa como em todas as áreas de nossas vidas. É bem bom, né? É bem bom. A gente tem essa oportunidade nessa tarde, na noite de domingo, aí com a reprise, de estar refletindo sobre a nossa vida, né? Reavaliando, né? Podendo acertar e ajustar muitas coisas, né? E interessante, o Senhor liberou através do irmão aí em relação a um processo de consagração, né? De busca, para que realmente a gente possa identificar, né, Cristiano? Assim, como a irmã Patrícia trazia também, né, em relação quando foi identificado, né, a questão assim, numa determinada situação que ela trouxe como exemplo, através de pensamentos, de ideias, né? E aí vem a necessidade de a gente verificar se aquele pensamento, se aquela ideia, se ela confessa Jesus, né? Se ela tem a ver com edificação, né? Se ela tem um propósito de edificar ou de destruir, né? E aí que cada um de nós tem essa oportunidade, né? De poder repreender, né? De parar, orar, né? E eu creio que a diquinha do Senhor, assim, nesse programa, né? É que quando alguém vier te procurar, que você não responda, que você diga: vamos orar. Isso o Senhor diz para mim também, porque eu creio que só Deus pode revelar, né, a verdade. Porque se a verdade, né, a verdade de Deus está prevalecendo através da palavra, né, ela existe até hoje. Né. Muitos homens, né, em épocas diferentes, nesses 2000 anos aí, né, tentaram destruir a palavra, esconder o que hoje a gente tem acesso e que em alguns países não tem acesso. E hoje, graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos acesso a essa palavra. E é tão abundante esse acesso, essa possibilidade de nutrição, né? Como tu trazia a necessidade, assim, né, irmão, de se ter um esquema de nutrição, né? Tu falou do material à disposição e realmente, hoje, essa congregação, né, que é a Igreja do Senhor Jesus, né, que é o que está escrito na Bíblia lá, em Mateus 16, 18. Então,
quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarás a minha igreja, então a igreja de quem é? De Jesus, né? Então nós congregamos na igreja de Jesus. E nessa igreja as portas do inferno não vão prevalecer. E ela é tão rica, né? É tão rica, com tanto material, né? E é rica em espírito, né? E em verdade, né? Porque hoje o que tem de livro, apostila, CD, DVD, né? O que tem de material, tem a rádio agora, esse canal aberto aqui também. Enfim, né? São inúmeras ferramentas que a gente pode ocupar o nosso tempo. Né? Porque já foi esclarecido para cada um de nós que se a gente deixar, né, e não buscar, a gente vai se corromper. Né? A gente vai ter problema, porque daí todo aquele que é filho, o pai vai corrigir. Né? E aí fica difícil ver uma oportunidade num problema, né? É problema, né? Mas aí na realidade, aos olhos naturais é uma coisa, aos olhos de Deus é outra, né? Então é importante que a gente venha ter paz, né? E essa paz aí todo mundo quer, né, irmão? Todo mundo quer paz, né? Não tem dúvida nenhuma. Então é necessário que a gente possa ocupar, né, o nosso tempo ouvindo um CD, para que a gente possa buscar um kit, por exemplo, potencial. O kit potencial ali é fantástico para aquele que ainda não conhece a palavra, né? Para aquele amigo que você teve na infância e você encontrou na fila do banco, por exemplo. Né? E aí Deus coloca as pessoas no caminho da gente, às vezes, e a gente não tem no bolso um cartão com uma oração do novo nascimento. Ou não tem um livretinho, aquele portal para a glória, no bolso, na mochila, no carro, enfim. Não tem um CD para dar, para ofertar, né? Que é dando que se recebe, então nós precisamos dar o quê? Semear a palavra de Deus. Como é que eu vou semear a palavra de Deus, né? Vou pregar na praça, se Deus mandar tu pregar na praça, prega. Mas Deus é que tem que te mandar, né? Agora, tem uma maneira também de tu semear a palavra, né? Que tu, por exemplo, para aquela pessoa assim que você acha que ela é muito requintada e que precisa ter um material de alta qualidade, você pode dar um DVD do Série Águia, né? DVD da Série Águia, pá, programa de televisão gravado, ao vivo, né? Entrevistas, os mais variados assuntos para evangelização, visando o esclarecimento da palavra. Aí para aquele irmão, né, que está de aniversário, mais maduro na fé, né, você pode dar de presente para ele um CD da série Palestras em Antioquia, que visa o avivamento dos irmãos mais maduros, né, líderes de grupo familiar. Então serve para qualquer líder de grupo familiar, eu creio para todos os irmãos, porque a determinação do Senhor é que cada casa tem um grupo. Né, então, tá aí, né, Palestras em Antioquia, visando romper com barreiras, né, das mais ocultas dentro do nosso coração, que estão trancando, né, a nossa edificação aqui na Era da Graça. Ou também você pode semear a palavra com o Série Pomba, com esse programa aqui, né, gravado ao vivo aqui nesses programas de entrevista ou da quinta-feira, através do Quinta ao Vivo. Série Pomba é uma outra série que visa justamente esse esclarecimento, né, para a edificação dessa obra única de Deus, né? Ela é única, né? Mas a gente precisa esclarecer alguns assuntos, né? A gente precisa ficar atento, né? Porque o nosso inimigo, né, que é único, né, ele é astuto. Ele quer te derrubar, ele quer te destruir, ele quer te matar, né? E quer comigo também, né? Mas glória a Deus que sangue de Cristo tem poder, né? Jesus é o Senhor, né? Então agora ele não pode encostar em mim, nem em ti, nem em ninguém que já aceitou, já orou e nasceu na água e do Espírito, né? Então já nasceu do Espírito, coração do nascimento, nasce da água. Nesse nascimento aí de água e Espírito, ou de Espírito e água, né? O maligno não pode botar a mão em ti sem a permissão do Senhor, né? Olha que poderoso isso, né?
E que bênção, né? Agora, claro, que Deus pode permitir, né? Que Ele opere na tua vida, na minha vida. Mas aí, tudo tem propósito. Né? E aí é Deus que sabe, né? Agora, tem um outro material também, que é o Clama a Mim, né? E até vou pedir para o irmão Anderson, que está operando, para que a gente possa colocar as vinhetas e aproveite esse momento oportuno, que foi o Senhor que criou, né? Porque aqui o Cristiano, o irmão Cristiano, presbítero de Feliz, né? O Kiko, trouxe da necessidade, né? Da nutrição para que a gente venha, né? A estar num processo de consagração, consequentemente podendo identificar espíritos enganadores, ou seja, o espírito flui, né? Nos deixa atento, né? Às manifestações de Jezabel, né? Enfim, né? Que interessante isso. E aí foi a porta então que o Senhor abriu para a gente falar sobre esse material, né? E se inicia já ontem, foi lançado, né? Na cidade de Cachoeira do Sul, né? Uma campanha agora visando uma parceria, né? Entre a editora Vento Sul, né? Que produz todo o material, esse material abençoado, puro e genuíno, né? Hoje é dirigido pela irmã Carolina Martins. Então essa campanha hoje, na qual nós estamos engajados, né, com todos os presbíteros das igrejas, nós estamos entrando em contato e buscando junto às livrarias, né, e já lançamos ao vivo aqui, né, a todos que ouvem, que nós juntos com a editora Vento Sul, né, Rádio Menorá e TV Menorá, nós estamos engajados, né, nesse propósito mundial de pregação do Evangelho do Reino, tanto no impresso, né, através dos materiais, dos CDs, DVDs, quanto através do Ministério Menorá, junto ao site Ministério Menorá, que já tem hoje um layout novo já, né? Só não está online ainda, já existe um layout novo, existe uma equipe trabalhando no desenvolvimento do novo site Ministério Menorá. Então uma roupagem nova, assim, que o Senhor deu, uma cara nova, né, para o site, está em desenvolvimento, né? Já existe um layout novo. Então o Senhor está operando, está fazendo grandes coisas, grandes maravilhas, né? O engajamento das livrarias, né, das cidades, né? Então você que está ouvindo, né, procure, né, a livraria local na sua cidade que tenha justamente o material. Se não tem, entre em contato com a editora Vento Sul para que a editora possa te auxiliar, viabilizar, né, a ter o material para vender lá na sua cidade, né? E essa campanha de integração entre editora, Ministério Menorá, Rádio, TV Menorá, né, igrejas locais, né, é justamente para que, junto com as livrarias, nós possamos viabilizar esse material, né, que é um material puro, genuíno, um material que tem me edificado. Eu posso falar por mim, né? Então eu quero dizer assim que no primeiro ano, eu creio que eu ouvi uma sacola de CD, assim, mas era um sacolão de CD que eu tinha. E depois que a minha mãe se converteu, se batizou e aceitou Jesus, né, ela que viajou o mundo inteiro procurando, né, paz no seu interior, achou, né, onde estava bem pertinho dela, na palavra, através dessa congregação, da Igreja do Senhor Jesus, né. E naquele momento eu senti assim, de dar tudo aquilo que eu já tinha recebido de Deus, né, através dos CDs, né, aquela sacola de CD, eu entreguei para ela e um dia ela vai testemunhar isso para os irmãos, né. E ela recebeu aquela sacola de CD assim, que eu já tinha escutado, já tinha recebido de Deus. E ali eu vejo assim que tudo que foi liberado, tudo que eu já escutei, foi só desse material da editora Vento Sul. Foi só desse material do Ministério Menorá, só o que é liberado na Igreja de São Jesus. Eu nunca escutei outro pregador, né? Não sei você, né? Mas eu sempre busquei ali e, através da palavra, testificando na palavra e com Deus, eu recebi todas as respostas que eu precisava para hoje, né, ter paz nas tribulações, né, que é a vitória. Né? Vitória nas tribulações. Né? A tribulação, o problema, ele vem. Né? O irmão sabe que já tive várias situações de tribulação e estou tendo e vai ter, e amém. Mas
Quando a gente está nutrido, né, do que é puro e genuíno, do que aquilo que não tem fermento, né, a gente tem força, que é o que o irmão trazia aqui, né? Então as ferramentas são das mais variadas, né? E eu só comi, eu sou testemunha de que eu só estou comendo e vou continuar comendo, né? Do que é fruto da palavra de Deus que está aqui. Não é pastor, né? Não é o pregador, não é o padre, enfim, é Deus, né? Testificado na palavra daquilo, conforme foi liberado hoje. O que a gente falou hoje, que os irmãos trouxeram foi justamente, né? Junto com experiências, né? Um compartilhar sobre o que está escrito na palavra. E é isso que resolve, né? E no mais, é rótulo, no mais, é coisa do mundo, né? No mais, é placa, né? No mais, é uma necessidade que a tradição humana tem, porque ela foi doutrinada pelo mundo a saber qual é a marca do teu carro, qual é a marca disso, qual é a marca daquilo. Qual é a igreja que tu vai? Não, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Não, se eu sou assim porque tem mais status do que o outro. Mas o que importa tudo isso, né? Importa é ser feliz, né? Importa ter paz no coração, importa ter harmonia, né? E isso aí só Deus pode trazer, né? Através de Jesus, né? O resto não importa, né? Então, me identifiquei muito com esse material, né? Dou esse testemunho, porque é o único material que eu tenho comido, né? E que Deus me guarde, né? Para que eu possa continuar, né? Firme, e tenho orado, buscado o Senhor para isso, né? Porque o Senhor nos coloca de que para cair basta estar de pé, né? Então, é uma busca contínua, né? É de dia e de noite, de tarde, né? A hora que dá, né? Mas de dia e de noite o Senhor deixou bem claro lá em Josué, né? Que para que a gente fosse bem sucedido no propósito, nós precisaríamos antes meditar no livro da lei. E o irmão também trouxe a necessidade da oração, né? De colocar, né, aos cuidados do Senhor, clamando ao Senhor para que Ele venha fazer a vontade dEle, né? Prevalecer a vontade dEle. Eu vejo que todo esse equilíbrio, essa harmonia, como foi trazido hoje aqui, é necessário de que a gente venha realmente a tomar essa decisão, né? A decisão pelo Senhor, Deus, a decisão por obedecer, a decisão da bênção, né? A decisão de fazer aquilo que você não quer fazer, né? Você tem que acertar um perdão com alguém, por exemplo, né? O que é o perdão? Uma perda grande, né? Então, para tu ter uma perda grande, né, que é, na realidade, algo emocional, a gente precisa se colocar mesmo numa posição de humilhação, né? De chegar lá e dizer, olha, me arrependo do que eu te disse, né? Enfim, do que eu te falei, né? Te peço perdão. Que momento, né? O ego grita, né? Não, não, por favor, né? Porque é a hora que sai, né? Aquilo que não presta, né? Porque aí flui o amor de Deus, né? Que é o que capacita, porque a natureza nossa não presta, né? Não tem assim, né? Se pensar bem, a gente quer falar mal, quer contenda, quer isso, quer aquilo, quer fuxico, né? A natureza está escrito na palavra isso, né? Então a gente tende sempre pro pior lado, né? Agora, se nós não tiver nutridinho, né? Do pão vivo, né? Jesus diz, eu sou o pão da vida. Nem só de pão vive o homem, né? Então precisa do quê? Da palavra de Deus, né? Que é o pão vivo. Amém? Então o Senhor está dando a graça, né? Para cada um de nós aí, porque nós estamos na era da graça, né? E às vezes parece que o povo cristão do planeta Terra esquece que nós estamos na era da graça. Nós temos que se alegrar, né? A gente nem sabe o que é ruim. Nós nascemos na graça, né? Quem é que sabe o que é ruim? Ah, mas isso e aquilo. Olha, amados, eu já tive lá no Vale da Sombra da Morte. Já tive 95% dessa vida natural morta. 95%. Era só um tempinho para minha mãe se despedir e minha mulher de mim. Para dar tchauzinho, né? Aí o Senhor permitiu que eu, depois de muita tribulação aí, né, espiritual, né, em coma, 30 dias de hospital, 33 dias, pudesse voltar, né? O Senhor me mostrou muitas coisas, né, irmãos? Coisas que, com o tempo, eu vou rememorando, assim, o Senhor vem trazendo. Né? E, na realidade, quem nasce na graça não tem noção, né,
do que é purificação, do que é trevas exteriores, que o irmão trouxe essa tarde aqui, né? Na realidade, a gente não tem noção. A gente lê o que está na palavra, né? Que pode chegar no dia lá das bodas, né? E o Senhor não reconhecer. Não, mas eu preguei, eu batizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, mas tu fez do teu jeito, tu não fez como eu queria que tu fizesse. Né? Então aí, esse detalhe, né, de fazer conforme Deus é que é... Porque a Gesa, né, ela vai manipular. Não, mas eu estou pregando, dorme tranquilo, tu está pregando, tu está buscando a palavra, tu está baseado aqui no versículozinho que diz, tá, mas qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é o propósito? Não te apega na vida do outro. Né? A Gesa, ela vai sempre se justificar, né? E é só ver assim, ó, quando a gente está se justificando e racionalizando, para. Vamos orar. Então, se alguém te ligar para qualquer coisa, né? For até tua casa, né? Vamos orar. Seja feita a vontade do Pai, em nome de Jesus. Amém? E amém. Né? Agora, o que não dá para nós se comprometer, né, com a vida do A, do B ou do C, né? Porque o Senhor está falando para cada um de nós hoje, né, que Ele quer nos abençoar. Né? E Ele já deu prontinho, Ele vai cobrar, porque tudo é isso. Tudo aquele que muito recebe é cobrado. Né? Então, a gente já recebeu todo esse manual aqui, né? E no mais, eu não quero saber de nada, né? Na realidade, eu preciso orar pelos irmãos, orar pelo corpo. Orar pelo planeta, por aqueles que o Senhor tem marcado já eleito, né? São eleitos, que o Senhor tem para a obra. Então, não sei, está escrito que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Porque tem tudo isso aqui escrito na Bíblia, né? Quantidade aqui de informação, né? De conhecimento. E que se a gente orar e deixar Deus fazer, passa a ser uma sabedoria, né? Se a gente venha praticar isso, né? Em nome de Jesus, né? Então vamos deixar aí, o tempo se foi, né? Deixa aí para fazer sentir mais de falar alguma coisinha para nós encerrando essa programação aqui, né? Do Quinta ao Vivo. Né? Lembrando que, né? Antes de nós encerrar ainda, o Anderson vai colocar as vinhetas dessa campanha nova aí, né? Campanha que... Como o Pão Vivo, né? Essa campanha aí que hoje está sendo lançada, essa parceria entre a Editora Vento Sul, Rádio Menorá, engajado junto com todo o presbitério aí, né? Estamos divulgando essa semana e a próxima aí para os irmãos. As cidades que têm livrarias estão sendo contactadas também. Se ainda não foram, já estão sendo agora ao vivo e serão por telefone, em nome de Jesus, nos próximos dias aí, para que a gente possa juntos, né? Como corpo, cooperar com o Senhor, né? Em unidade, né? Unidade. E no mais ele fala, né, irmão? É tranquilinho, né? Estamos aqui, então. Só para terminar, eu queria contar 2 testemunhos da minha vida, né? Algumas experiências que eu tive nesse vale que foi relatado hoje, que me veio agora, foi que uma vez quando eu comecei a conhecer a igreja, lá em Cachoeira do Sul, eu tinha muitos porquês, né? E os porquês, eles nos trazem uma certa agonia, porque a gente, de forma natural, não entende as coisas. E o velho homem precisa dos porquês. O novo homem, ele só precisa saber para que direção ir, que ele vai e confia no Senhor. E aí eu cheguei no rapaz que estava ali na frente da igreja, eu comecei a fazer um questionário para ele. Ele me ouviu, aí quando eu acabei, ele disse assim: bom, tu vai para casa, tu pega o livro de Josué, tu lê ele 4 vezes e medita nele, que Deus vai falar contigo. O que é mais fácil, né? Ligar para alguém para receber a resposta ou pagar o preço? Teve uma outra circunstância que eu estive nesse vale, onde eu fui para o litoral, e eu tinha programado dentro de mim que à noite eu ia orar pelaquela praia. E eu fiz isso, eu e minha esposa. Aí no outro dia de manhã, quando a gente estava andando pela praia, o Senhor me deu uma ideia, que eu fosse de dia claro, no trevo da entrada da praia,
ficasse de pé com as mãos erguidas para o céu orando pela praia. No movimento da volta, né? E eu não fiz também. Então, essas circunstâncias de perder como homem natural vão acontecer. Que quem quer ganhar o Cristo tem que perder naturalmente. E o Senhor, Ele vai nos trazer circunstâncias onde a Jezabel vai perder. E ela vai se levantar com as suas ferramentas, com a permissão de Deus, para nos provar se nós realmente queremos Cristo, se os pés estão na rocha ou se eles estão na areia. Porque o nosso amor tem que exceder a dos escribas e fariseus, né? Porque quem dá 10% cumpre uma lei. Mas quem excede e é leve para o Espírito, esse realmente ama o Senhor. Porque não é 10%, é tudo. Amém? E foram experiências que eu tive assim, que eu discerni as vozes que se levantam dentro de nós, que às vezes dizem, não precisa tanto. Eu tenho um meio mais fácil, mas que a gente faz do nosso jeito, né? E não se entrega para o Senhor. Onde tem um versículo na Bíblia que diz que virão tempos em que muitos não suportarão essa doutrina e vão se cercar de falsos mestres, porque eles vão falar aquilo que a gente quer ouvir, não aquilo que a gente precisa. E eu clamo ao Senhor para que eu venha estar livre dessa prisão que está dentro de mim e que eu venha usar de todos os instrumentos que o Senhor colocou aqui para mostrar que realmente eu quero Ele. Porque a Bíblia diz que a gente não acha o Senhor, é Ele que se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o coração. Então eu creio que essa é a dica que o Senhor... Se a gente quer a bênção, a gente tem que saber o que é bênção. A gente tem que saber o que realmente a gente quer. E eu creio que as nossas reações vão mostrar para o Senhor. E Ele vai, no dia dele, né, determinar. Esse quis a bênção, que é o Cristo, e esse quis a maldição. Porque a maldição, ela vem bem disfarçada. Ela não vem com uma cara feia. Ela vem com uma proposta agradável aos nossos olhos. E é por isso que a gente tem que estar consagrado para que a palavra dentro de nós testifique e manifeste esses enganos que podem nos levar à maldição. Amém. Bom, eu vou deixar um versículo aqui que o Senhor me deu também, que é Daniel 12. Só uma pergunta. Esses dias o Senhor me fez uma pergunta, né? Que Ele falou assim, qual lugar é mais seguro? É fora da cova ou dentro da cova? Boa pergunta. E o que o Senhor te respondeu? Então tem que meditar, né? Se eu der pronto, os irmãos não vão exercitar o Espírito, né? Glória a Deus. E aí, amado? O versículo 10, Daniel 12, versículo 10, que diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E no versículo 13, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então eu creio que essa é a motivação, né? Que as bodas e que é verdadeiramente permitir o Cristo reinar em nosso coração. Creio que é a maior bênção, né? Já recebemos uma de graça, que foi a salvação, mas tem as bodas agora que estão por vir. Amém? Oh, glória. Irmão, não fiz uma propaganda da Cidade da Feliz? Por que é dar feliz, não é infeliz? Porque infeliz fica triste. A Igreja da Feliz é a única igreja que vai quebrar as tradições, né, nas placas. Dá feliz. Vai ser dar feliz. O pessoal vai Vai entender ficar mal, igreja né? infeliz, né? Vai ficar triste, né? Sim, ficar perto do infeliz, né? E tem que ser igreja do Senhor Jesus, dá feliz. Se alguém quiser morrer mais um pouquinho, né? Toda segunda, terça e quinta, na Cidade da Feliz, há estudo, há reuniões. E eu convido
todo aquele que sentir do Senhor a comparecer para cooperar com essa obra. Amém? E os irmãos se reúnem lá, né? Se reúnem na Feliz. Na Feliz. Domingo para assistir o reprise lá. Ah, sempre tem programação. E o culto mundial também. Só acessar o site, estão as informações ali. Amém. E o ministério da Feliz é alegrai-vos no Senhor. Que é feliz mesmo, né? É, bem profético, né? Glória a Deus. No Senhor. E simples, né? Do Senhor, né?